Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Zenilda Lemos que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu santo nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa presente, público que nos acompanha presencialmente, e você, cidadão canoense, que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, ao edil Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade, internautas, imprensa, colaboradores da casa, boa noite. Expediente de 28/10/2024. Convite para a 69ª Festa do Tiro a ser realizada nos dias 8 a 10/11/2024, na sede campestre da SBO. Ofício 273/2024 do Gabinete da Prefeita Municipal em resposta ao requerimento 350/2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de resolução 02/2024, que concede título de cidadão honorário a João Maria Moraes Ribeiro, de autoria do vereador Maurício Zimmermann. Ofício número 280 e 281 de 2024, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei. Projeto de lei ordinário 117 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário 118 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Ofício 104 de 2024, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento, em resposta ao projeto de lei ordinário 112, que dispõe sobre o direito da criança com transtorno do aspecto autista e alunos com restrição alimentar ou seletividade alimentar de levarem seus próprios lanches para a escola pública ou privada no município de Canoinhas e da outras providências. Ordem do dia, votação única. Veto do projeto de lei 114 de 2023, que torna obrigatório a divulgação de itinerários nas obras e serviços realizados pela Secretaria de Obras. Veto ao projeto de lei 82 de 2024, que dispõe sobre a criação de um cronograma para a renovação das receitas médicas de uso contínuo e controlado, facilitando a renovação das receitas para pacientes que utilizam essa medicação. Veto parcial ao projeto de lei 67 de 2024, que altera a lei 6.228, de 5 de junho de 2018 e da outras providências. Passamos às indicações. Indicação 567 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, ao senhor Rafael Rudile Roeder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de faixas elevadas para travessia de pedestres na rua Barão do Rio Branco, nas proximidades da rodoviária. Indicação 568 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucar,
prefeito em exercício, e ao senhor Rafael Rodilha Roedo, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, o conserto de buracos na lombada da rua São José, em frente ao número 1841, e reparos no asfalto antes da lombada. Indicação 569 de 2024, de autoria do edil André Frenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucas, prefeito em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, melhoria na rua Paulo Vise, atrás do Via Atacadista. Indicação 570 de 2024, de autoria do edil André Frenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucas, prefeito em exercício, e ao senhor Augustinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, que notifica os proprietários dos terrenos localizados nas ruas Paulo Vise e Antônio Liller para que realizem a limpeza dos seus terrenos e das calçadas. Senhor presidente, é o que contém. Obrigado, vereador Vilmar. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os servidores públicos pelo seu dia, sejam efetivos ou não, mas aqueles que prestam serviço para o desenvolvimento da comunidade através do poder público. E também cumprimentar aqui presente nosso prefeito em exercício, Marcos Homer, que ano que vem estará novamente nessa casa como vereador, secretário e demais aqui presentes. Sobre as minhas indicações, aproveitando a presença do secretário de obras, né, tem algumas direcionadas a você. Rua Paulo Vise, aquela rua que é atrás do Via Atacadista e ficou um trecho, um gap entre os asfaltos, né? Tem o asfalto atrás do Via Atacadista, tem aquele lateral da Paulo Vise que vai até uma altura, porém ficou aquele trecho sem asfalto e aquele trecho é bastante precário. E a rua Paulo Vise, em todo o seu teor de estrada de chão, está bastante precária. Para agravar ainda a situação, o Matagal, daí entra a situação da Secretaria do Meio Ambiente, está tomando conta de parte da rua na lateral. Então aí já entra uma solicitação para a Secretaria do Meio Ambiente. Também a mesma situação a gente verificou na rua Antônio Liller, lateral do cemitério, onde apesar de ter calçado, uma obra recente, não está sendo feita a manutenção adequada, e essa parte de calçadas, apesar de muita gente achar que saiu da minha cerca é responsabilidade da prefeitura, a calçada é responsabilidade do morador. Então fazer a manutenção, tirar o mato, não é só numa responsabilidade legal, também é uma questão de bom senso, ter a frente fechada de casa, um local ali que tem um trânsito adequado de pedestres. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André Flenick. Interrompendo a sessão nesse momento, convido o Vossa Excelência, nosso prefeito em exercício, para ocupar assento à mesa. Gostaria aqui, nesse momento, em seu nome, prefeito, dar o boa noite às pessoas que se encontram agora neste recinto também. Leandro, nosso secretário de obras, ao Galote. E é sempre bom ter a presença do executivo aqui nessa casa, acompanhando hoje uma noite importante de trabalhos dessa Casa Legislativa. Então, se sinta à vontade, nosso boa noite. Solicito a Vossa Excelência, vereador Vilmar Sudossi, se existem mais algum vereador inscrito
para falar sobre matérias lidas no expediente? Não, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito a Vossa Excelência que nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador presidente Maurício Zimmermann. Solicito que o vice-presidente ocupe a presidência. Bom, então, novamente, boa noite aos senhores, boa noite às pessoas que agora se fazem presentes nesse recinto também. Durante a semana, senhores vereadores, eu recebi em meu gabinete a presença do secretário de obras, que hoje se faz aqui presente, e demais 2 funcionários. E nós temos nesse momento, prefeito, daqui um pouco na ordem do dia, uma votação a respeito de um veto, onde torna obrigatório a divulgação do itinerário da Secretaria de Obras, uma secretaria tão importante que trata basicamente da infraestrutura do nosso município. E naquele momento eu recebi os funcionários do Executivo, trocamos uma ideia, conversamos, entendi do lado deles a preocupação a respeito do projeto, mas eu tive a oportunidade naquele momento de colocar o meu ponto de vista, a forma como eu, como representante do povo, vejo o projeto. Projeto de autoria da vereadora Tati Carvalho, com uma emenda de minha autoria. Nesse projeto, quando discutido, ele já é um projeto de 2023, ele ficou parado nas comissões por se entender a dificuldade no momento por pessoas, por máquinas, que naquele momento estava cada vez se tornando mais difícil o acesso realmente aos serviços prestados pela Secretaria. Pois bem, nós tivemos uma ajuda muito grande dessa casa, em especial do vereador Gil Baiano, com a prefeita e com o nosso governador Jorginho Melo. Nós tivemos melhor reestruturado o nosso parque de máquinas. Hoje está aos olhos de qualquer cidadão canoense e aos olhos de Vossas Excelências, que o trabalho ele vem trabalhando já mais a contento. Então, se entendeu, no momento em que esse projeto veio à votação, que por que não um passo a mais? E é isso que esse projeto trata. Quando conversado com os senhores, ele passou por essa casa, ele foi aprovado em primeira e segunda votação, por unanimidade. Na primeira votação, unanimidade dos presentes, porque a vereadora autora não estava, mas na segunda todos estavam. Se por algum momento se passou algum item, algum artigo, algum parágrafo que não esteja a contento, eu assumi um compromisso de conversar com os senhores e com quem estiver nessas cadeiras, a partir do momento que se for derrubado o veto e for se tornar lei, de que nada impede de que se retrabalhe esse projeto. Mas por que não avançar? Por que não sair um pouco da zona de conforto? Por que não tentar? Nós vamos dar uma visão mais ampla do negócio agora, que eu imaginava que não era para tanto. Porque a ideia inicial do projeto é um pontapé inicial, que é a divulgação, é o que é? É uma organização, um planejamento, e numa secretaria com diversos funcionários, com diversas máquinas, de 2.500 quilômetros de estrada de chão no nosso interior, quase 300 quilômetros, boa parte disso, 40% mais ou menos asfaltado, o resto em manutenção em nossos bairros, mas nós precisamos avançar.
E esse projeto ele trata apenas no início, vereador professor Osmar, que é uma divulgação de um itinerário realizado a cada 15 dias. Então, o que ele diz? Que vai ter que existir um planejamento para 15 dias. Eu ouvi, entendo a dificuldade, talvez num primeiro momento, mas tanto na Secretaria de Obras, quanto na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Assistência Social, tem que existir um planejamento. E isso vem acontecendo lá. Assim eles me falam. Não, avançaram muito já. Até me sinto lisonjeado de falar o nome da Carla Bley, que hoje trabalha no administrativo. Eu acompanhei o trabalho dela na Secretaria de Agricultura, uma pessoa firme, organizada, onde não deixa as coisas passar. Ela me fez um relato onde hoje, com orgulho, ela consegue saber quanto de material saiu, para onde foi, quanto foi produzido, quanto não foi produzido. Então, essas informações hoje é o que está no projeto. Vai ter que simplesmente o Poder Executivo regulamentar o projeto, regulamentar a forma, a operacionalização, para que essas informações sejam colocadas. Onde se pede para que se filme, para que bata uma foto do início de uma obra, do início de uma manutenção, ou do final do serviço realizado, é uma prestação de contas. Então, isso eu acho que até é gratificante para quem está realizando o trabalho também. Tem a dificuldade, passou a patrola, fez a manutenção da estrada geral de Taunay, da Fartura, do Entre Rios, da onde for, e choveu, estava na programação. Choveu, não conseguiu colocar o material, não tinha material, não conseguiu realizar, então vai ter que simplesmente ser pensada a forma de como vai ser o planejamento daqueles 15 dias, retirar uma máquina, um operador, isso quem tem que fazer, regulamentar, é o executivo junto com o pessoal que toca a secretaria. A partir dali, eles vão se organizar, né? Esse itinerário ele deve ser previamente seguido, sim, mas se não conseguiu realizar, vai existir a prestação de contas. Choveu, não teve condições, mas a comunidade, o cidadão, seja dos bairros, seja do nosso interior, ele terá a condição de acompanhar mais ou menos onde está sendo trabalhado. O roteiro está previamente estipulado. Então, naquela semana, ele deverá estar lá. Se existir um socorro, existir, Deus o livre, que nem aconteceu no ano passado, que foi a questão dali, da Antagorda, Rio do Pinho, que precise, tudo se justifica, tudo existe uma forma. Mas é simplesmente pegar o que se faz hoje e começar a alimentar o sistema. E isso é o mínimo, senhores, que a comunidade merece. Esse é o meu ponto de vista. Hoje, o que vai ser votado aqui é o veto. Então, eu estou dando uma explicação um pouco maior a respeito do projeto em si. Eu peço a todos que votem, eu respeito o contraditório, respeito meu amigo vereador Gil Baiano, que passou por lá. Talvez tenha um ponto de vista diferente, mas a operacionalização, quem vai resolver isso é o executivo. O projeto em si, ele é sucinto, ele é simplesmente para que exista a divulgação eletrônica dos trabalhos a serem realizados pela Secretaria de Obras. A partir disso, é lógico, vai começar a existir uma cobrança. Mas isso é simplesmente, vereador Zenilda, um pontapé. O que nós queremos é que, com o passar do tempo, seja profissionalizado cada vez mais esse trabalho na Secretaria. Porque o que nós não podemos admitir é nós termos uma licença ambiental vencida, nós transportar um britador daqui de Marcílio Dias lá para a Serra das Mortes e ela não poder operar, porque a licença estava vencida, ou nós temos um caminhão para puxar máquina por causa do seu documento vencido, parado lá na Polícia Rodoviária. Isso aconteceu por falta de organização.
em algum momento. Tudo isso ele reza no projeto em si, que é para se manter a frota atualizada, documentação. Então, isso é o mínimo. Eu coloco dessa forma porque eu entendo que nós temos que ter um choque de realidade, porque nós estamos cuidando do dinheiro público, do que o cidadão merece, do que o cidadão procura. Então, eu me comprometi com o secretário de que realmente eles precisam de um certo tempo para se adequar, mas isso tem que ser iniciado. Então, que essa Casa de Lei seja nesse momento ou no momento para o ano que vem, se coloque à disposição também os vereadores que aqui estão, que foram eleitos, e se precisar fazer alguma adequação, que o façam. Mas que, nesse momento, se dê início a um trabalho. Que não fique parado. É o que eu peço, né? É a forma como eu vejo, respeito a opinião de cada um. E peço também a compreensão do cidadão canoense, que a partir do momento se tornar lei, que realmente, com o passar do tempo, ele tenha um pouco de paciência, porque nem tudo vai ser a contento. Mas até uma indicação feita por essa Casa de Leis, que pede, quero manutenção lá no bairro Piedade, quero manutenção lá na Fartura. Se souber onde o pessoal estiverem trabalhando, se torna mais fácil até fazer uma indicação pontual. É a forma como eu analiso e depois uma prestação de contas. O material que foi utilizado, onde foi utilizado, é simplesmente abastecer um sistema com informações para que o cidadão e a comunidade possa acompanhar. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a vereadora Tati, primeiramente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente. Boa noite, senhor prefeito. Bom, senhores, esse projeto de lei ficou algum tempo em discussão aqui na casa. Todos os vereadores tiveram acesso. Foi amplamente discutido nas reuniões de comissões, tanto que o vereador Maurício Zimmermann, nosso presidente, fez emendas porque teve tempo de ler, de estudar esse projeto de lei. E ele é um projeto de lei que o objetivo dele é realmente uma prestação de contas para a população. Senhores, vamos falar a verdade aqui. Quantas vezes fizemos requerimentos nessa casa? O vereador André foi um dos vereadores que fez esse requerimento também, pedindo, implorando para que os vereadores tivessem acesso ao itinerário da Secretaria de Obras. E nós nunca tivemos. Por requerimento, nós não tivemos. Talvez com essa lei em vigor a gente tenha. Mas por requerimento, senhor presidente, nós cansamos de pedir. Esse projeto foi aprovado pelos 10 vereadores em segunda votação. E foi aprovado por 9 vereadores em primeira votação. Eu não estava aqui no dia, estava de atestado, mas foi aprovado. Então, todos os vereadores tiveram oportunidade de ler, de estudar e votaram favoráveis. Quando esse projeto chegou no Executivo, ele foi vetado. E o argumento, senhor presidente, para vetar esse projeto foi de que ele seria inconstitucional. Mas aqui nós temos um julgado do Tribunal de Justiça de um projeto semelhante que já passou por esta casa, que também se tratava de transparência, de publicidade, também havia sido vetado. E nesse entendimento do Tribunal de Justiça, senhor presidente, esse tipo de projeto não é inconstitucional, não. Então, se estamos aqui hoje para discutir, conforme a lei manda, o veto que está sendo vetado sob o argumento de que é inconstitucional, aqui diz que não é. Falo mais, senhor presidente. Nós, na gestão, salvo engano, quando o vereador William assumiu a prefeitura, era passado o itinerário para esta casa. E me desculpem voltar um pouco atrás, mas até mesmo na gestão do Beto Passos e do PIC, nós recebíamos o itinerário. Por que na gestão atual, que preza tanto pela transparência e publica tudo nas redes sociais, nós não podemos ter essa transparência? Estou aqui, senhor presidente, já deixo claro que eu voto pela derrubada desse veto,
Porque a nossa população precisa e merece saber o que está sendo feito na Secretaria de Obras, com o maquinário público, com o dinheiro público. E para a população saber também o que a Secretaria de Obras enfrenta no dia a dia. Porque, secretário, essa transparência vai mostrar o trabalho de vocês também para a população canoinense. Esse projeto é muito importante mesmo. Ele já foi aprovado nessa casa pelos 10 vereadores. O que está em discussão hoje é o veto por ser constitucional ou não. E aqui os vereadores que quiserem ler, tenho aqui em mãos, então, essa decisão do Tribunal de Justiça dizendo que esse tipo de projeto é constitucional, porque ele está aqui para garantir um dos principais princípios do direito administrativo que prevê a Constituição, que é a publicidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati. O princípio da constitucionalidade reza pela transparência. E é isso que esse projeto trata. Com a palavra o vereador Gil Baiano. Senhor presidente, uma boa noite aos demais vereadores. Quero cumprimentar o prefeito em exercício, Marcos Homer. Em seu nome, eu cumprimento a todos que acompanham nesta casa e os que nos acompanham pela internet. Eu quero falar um pouco da emenda do projeto, que é o veto sobre a emenda, não do projeto total, né? Projeto total. Projeto total. Tá. Eu não vejo que é inconstitucional esse projeto, vereadora Tati. Eu só fico pensando a forma em que a secretaria vai poder gerenciar essa lei. E, virando lei, tem que se cumprir. A Secretaria de Obras vem trabalhando há muito tempo com socorro e não com prevenção. A Secretaria de Obras, hoje, ela está um pouco mais estruturada com maquinários, mas ainda há uma grande falta de pessoal naquela secretaria para poder trabalhar. Para se organizar e se preparar um itinerário, dizendo assim que a partir de segunda-feira, os maquinários, né, a frota de máquinas da Secretaria de Obras vai trabalhar na comunidade São José do Tamanduá. Então, é uma logística que daqui em São José do Tamanduá vai dar em torno de 85 a 90 quilômetros. De repente, na segunda-feira que estava tudo pronto para se deslocar daqui no São José do Tamanduá, houve chuvas e nem chega lá. Tá? Então, aquele itinerário já não valeu mais. Aí vai para onde? Daí vai montar um itinerário no dia e escolher que vai trabalhar lá no distrito de Paula Pereira. Aonde que a Secretaria de Obras vai? Aonde há necessidade maior. A manutenção é no dia a dia, é como se fosse almoçar e ter que lavar a louça, merendar, lavar a louça, jantar, lavar a louça. Então, você patrolou uma estrada, passou a máquina, 2 dias, 3 dias, show de bola, poeira, que é o normal, choveu, ele já não ficou mais. Mas não foi feito bem feito? Não. Foi feito até com condições boas. O problema é que chão, terra, com chuva, ele vira um mingau, ele vai dar problema. Né? Aonde tem um cascalho, quando chove, ele vira a chamados panelinha. Né? Aonde tem o pedregulho, da mesma forma. Então, sempre tem que estar fazendo a manutenção. Tem estrada que você fez a manutenção hoje, com a máquina. Choveu dali 3 dias, deu um chuvão, né? Pode ter certeza que o próximo itinerário já vai estar virado uma desgraça ali. Então, o problema maior que eu vejo, vereador presidente Maurício, é essa questão de prever o que vai fazer. Porque a Secretaria não consegue, o que consegue prever é que, tendo bom tempo, vai fazer a manutenção. Hoje tem em torno de umas 7 motoniveladoras lá, não sei o exato quanto que está em funcionamento, né? Mas a patrola se trabalha com o tempo firme. O que a Secretaria de Obras tem que ter e tem que ser estruturado
é com material. A partir do momento que tiver material, vai conseguir se fazer um trabalho com mais durabilidade, né? Enquanto aquele britador não estiver trabalhando da forma que deve ser trabalhado, na realidade eu falo assim que enquanto estiver trabalhando do jeito que está causando prejuízo ainda. Por quê? Porque ele tem um custo e não tem produção. Enquanto as informações de aonde a Secretaria de Obras está trabalhando, né, o que a Secretaria de Obras está gastando em combustível, em energia elétrica, não vou dizer em ar-condicionado, porque a única secretaria que não existe ar-condicionado é a Secretaria de Obras, né? Dentro do Poder Público, a única pasta que não gasta energia elétrica com ar-condicionado é a Secretaria de Obras. É um sofrimento. A Prefeitura, o Executivo tem que tomar providência urgente para retirar aquela secretaria daquele local, porque aquele local é para o povo. Mas assim, informações sobre energia elétrica, o custo, combustível, seja o óleo diesel ou a gasolina, a quantia de material... Prorrogo por mais 5 minutos. A quantia de material que se é produzido, quantas horas a máquina trabalhou, quantas horas o caminhão trabalhou, né? Porque as revisões são por hora e não por quilometragem. Isso deve ser informado, né? Eu acredito que vai ter que contratar uma pessoa a mais lá para poder estar fazendo esse trabalho. As imagens de onde estão trabalhando, porque hoje tem uma máquina trabalhando dentro de um bairro, tem outro trabalhando numa comunidade, tem outro trabalhando em outra comunidade, né? Então, vai ter um trabalho diferente, vai ser um trabalho legal, mas vai reduzir muita coisa, porque enquanto não terminar um local, né, até fazer uma programação para outro bairro, outra comunidade, o qual nós sabemos que tem 2.000 e poucos km de estrada de chão. Então, essa programação vai ser complicado, né? Enquanto as informações, isso é um dever de informar tanto a população quanto esta casa para saber de que forma, o que está se gastando, o que está se fazendo. E a Secretaria de Obras vem trabalhando de segunda a sábado, trabalhou vários domingos. Eu passei por um momento lá e a gente não poupou espaço, tempo. A gente aproveitou o tempo que se pôde para trabalhar. Então, eu vejo que é importante essas informações, muito importante, mas vejo uma grande dificuldade para estar informando que o itinerário é onde se vai trabalhar. Então, aonde está trabalhando, tudo bem. Agora, onde vai trabalhar não, é imprevisível, né? É isso, senhor presidente. Vereador Maurício, o senhor quer fazer uma colocação? Senhor presidente, poderia fazer uso? Se eu puder só Sim, senhor. delimitar as... Eu não questiono em momento algum o trabalho da secretaria, tanto que esse projeto vem por acreditar no potencial das pessoas que lá estão, né? Porque eu vejo que está sendo pintado de uma forma que não é como reza o projeto. Ele é simplesmente para uma divulgação, para tornar mais transparente o serviço. E essa questão, eu discordo um pouco, vereador. A previsibilidade em tudo tem que existir. E se vai lá pro Tamanduá e choveu, não vai? Vai se justificar no próprio abastecimento de informações. Daqui a 3, 4 dias deu para ir, aí vai. Ou dentro do próprio planejamento, uma equipe ou um caminhão, uma máquina, uma retro vai ter que ficar disponível para fazer algum socorro, vai ter que ficar disponível. Porque uma coisa que não pode é uma máquina que está no campo da Água Verde correr lá para o Tamanduá ou do Tamanduá correr para a Fartura. Aí que está o gasto. E essa divulgação vai ser simplesmente para saber onde está acontecendo os trabalhos naquele momento. É a forma como eu enxergo no projeto. A sua visão ela é mais técnica, olhando o dia a dia lá. E eu a respeito. Eu tentei, quando eu fiz a emenda, eu tinha mais emendas, mais coisas, mais sugestões, mas realmente eu entendia que não dava. Pode ser que exista dificuldade? Pode. Mas eu acredito no secretário, acredito nas pessoas que estão lá, e o executivo realmente, se precisar reestruturar, talvez até
consiga daqui a um pouco fazer um concurso público para readequar as pessoas que trabalham, cada pessoa no seu devido lugar mesmo, terá que fazer. Mas essa é a forma de um início de profissionalização do trabalho daquela secretaria. Vereador Marco. Senhor presidente, quero cumprimentar o nosso prefeito em exercício, Marcos Homer. Prazer recebê-lo aqui nessa casa. Cumprimentar o secretário Leandro, que se encontra presente, o Múndio, que também está presente, Galote. O nome do menino eu não lembro, mas se sinta cumprimentado aí também, amigo. Parabenizar Maurício, vereador Maurício, pelas tuas explicações e colocações, porque eu acho que é bem isso mesmo. Eu penso dessa forma também, que o projeto ele fala em divulgar. E já se foi divulgado lá atrás, a vereadora Tati levantou a bola aí, e se funcionou, né? Eu sei que cada vez que você agrega mais um serviço, é mais um pouco de compromisso. Mas com o decorrer do tempo, isso se torna tão automático e tão, de uma forma tão fácil de se fazer, e de se fazer as suas devidas correções, com toda certeza isso é possível. Eu também sou favorável que esse projeto se mantenha, né? E, na minha opinião, nós temos que derrubar esse veto e esse projeto tem que entrar em vigor. Há necessidade de se ajustar para daqui 60 dias, para daqui 30 dias, para daqui, sei lá, perfeitamente. Não é uma coisa que tem que ser feito a ferro e fogo. Acho que ela tem que ser ajustada, mas ela precisa ser dada início. Nós precisamos iniciar. Funcionou tão bem quando isso estava funcionando. A gente recebia de manhã, já via para que lugar estava. Choveu durante o dia, choveu. Mudou o itinerário, mudou. E ninguém é incompreensível de não saber compreender isso, né? Então, eu também sou dessa opinião, mantenho essa posição. Eu já faz tempo que a gente vem discutindo isso, e é uma informação tão privilegiada que o nosso munícipe, ele sabe que, se não foi hoje, mas vai ser amanhã, ele vai estar próximo de ser atendido na sua região, no seu local. Obviamente, como falou, e eu respeito muito o Gil, porque o vereador Gil Baiano viveu isso por muito tempo lá e sabe muito bem como o Múndio tem vivido isso há muitos e tantos anos, né? Mas se não começar, não começa. Tem que em algum momento dar início, dar um pontapé. Não funcionou direito, estamos tendo problema, qual é a dificuldade, precisa ser ajustado, precisa ser alterada a lei, precisa ajustar algo. Com toda certeza, essa casa nunca se negou de fazer isso, de forma alguma. Mas a transparência é um fato muito importante, é uma coisa que nós precisamos. Nós temos aqui mais 2 vetos, né? E a gente entendeu que esses vetos foram feitos de forma que é difícil de cumprir eles mesmo. Até, por exemplo, antecipar aqui já o das receitas, que foi o Edil Maurício Zimmermann, presidente da casa, até que trouxe. No dia da votação, a gente já falou dessa dificuldade. Nós temos um CRM, temos uma classe médica aí que cria, tem as suas regramentos para ser seguido, e isso cria alguma dificuldade que foge do Poder Executivo poder fazer, né? Nós temos outro projeto da vereadora Tati, também foi entendido, né, que isso era difícil, mas esse da transparência a gente não concorda, a gente acha que nós devemos ter um início. Não funcionou, Leandro, volta-se atrás, se discute, a gente sempre vai estar pronto aqui a discutir. Eu tenho certeza que os novos que virão aqui, Maurício, também vão estar abertos à discussão e ao bom entendimento. Ninguém aqui quer prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que a Secretaria tem trabalhado lá, Leandro, com o teu comando, com o do Mundo, e de todos que estão lá, tem feito o melhor possível, aquilo que é possível ser feito. Sempre se quer mais, sempre se precisa mais, né? Nunca se tem tudo, mas eu tenho certeza absoluta que vocês têm desempenhado lá com extrema competência, com extrema desenvoltura, e vocês gostariam com toda certeza de fazer muito mais do que estão fazendo. Mas iniciar esse projeto, de ter essa divulgação, tá isso na transparência, a minha opinião, eu acho que nós deveríamos de começar. Então esse é o meu, já deixo até claro o meu voto aqui, e parabenizo pelas suas colocações e a todos os que me antecederam nas suas falas, com muito respeito à opinião de cada um, com certeza. Muito obrigado. Senhor presidente,
Mais algum vereador? Senhor presidente, Vereador professor Osmar. cumprimentando meus colegas vereadores, cumprimentando o prefeito de exercício Marcos, e em nome dele cumprimento todos os demais que se fazem presentes aqui na sessão e os que nos assistem também pelas redes sociais. Eu acho que o Maurício foi tão preciso na sua fala, e a Tati na dela, que não cabe mais debater sobre o projeto. Se bem que esse projeto é de 2023 estava nessa casa à disposição dos vereadores que estão aqui desde lá. E nós falamos sobre ele várias vezes. Foi discutido por muitas vezes. Não é um projeto que chegou semana passada e estamos votando agora. Se tem alguma novidade que algum de nós 10 vereadores tem que colocar aqui, eu não sei, porque não foi colocado no dia da votação desse projeto, que foi eleito por unanimidade. Todos nós votamos favorável. Teve opções de emendas com o vereador Maurício, aí eu parabenizo ele, que foi lá, estudou, debateu, conversou com a gente, conversou com os demais e fez as emendas que eram necessárias. E todos nós poderíamos, alguns ajudamos, né, o Maurício na elaboração das suas emendas, e todos tiveram a oportunidade de se colocar. Se tivesse alguém para colocar alguma coisa nova hoje aqui, seria o prefeito do exercício Marcos que viesse aqui e colocasse alguma coisa à defesa do executivo. Porque aqui na Casa de Leis foi exaustivo os debates e as nossas posições. E a nossa posição foi que o projeto sim precisa de transparência. Todos nós somos favoráveis, e aqui debatemos, e todos nós, eu vejo que a posição de todos é a mesma. Transparência ao máximo. Também vejo que tem um projeto para entrar em execução, ou a lei para ser realmente implementada, leva 60 dias. 60 dias, isso que nós vamos contar agora no final do ano, que tem férias coletivas, tem férias daí. Na verdade, esse projeto vai começar a funcionar, a lei ser obrigada a ser cumprida, lá para o partir do mês de fevereiro, março de 2025. Não existe essa justificativa que não dá tempo. Vão lá, pessoas, remanejam uma pessoa para lá para fazer isso? Tem tantas pessoas capacitadas. O Maurício citou uma aí, né? A pessoa que pode ter alguém ao lado dela que faça essa execução dessas filmagens e alimentação do sistema, que traga para nós. Por isso que eu digo, pessoal, eu sou favorável ao projeto, né? Vamos derrubar o veto. Eu acho que com certeza tanto a Secretaria de Obras, o Leandro, vai dar jeito de implementar ele, quanto os demais órgãos da Prefeitura terão também a possibilidade de fazer isso. É só um pouquinho mais de esforço. Já foi feito, é só continuar o que já foi feito. Se não souberem, é só perguntar para quem estava lá na época como deve ser feito. Seria isso, Maurício. Obrigado, vereador Osmar. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, eu faria uso da minha palavra na discussão do projeto, né, como a gente sempre preza por seguir o regimento, mas como todos os colegas estão discutindo nesse momento, eu vou dar sequência na discussão. Quero cumprimentar, em nome do Márcio e do Múndio, os funcionários públicos, né, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, que hoje é o dia de vocês, e em seus nomes cumprimentar todos aqueles que são eletivos, que são comissionados, enfim, a todos aqueles que prestam um serviço para a nossa comunidade. Senhor presidente, eu sou favorável pela derrubada do veto. Se no pior momento que o nosso município passou, era possível ser enviado o cronograma para essa casa, eu não vejo nenhuma impossibilidade de enviar cronograma neste momento que nós estamos vivendo uma calmaria na nossa política, um respeito entre poderes. E só pelo fato de nós termos um envio de um veto de um projeto desse, que nós pedimos a transparência, eu, enquanto vereador, me sinto desrespeitado e sinto meus colegas vereadores desrespeitados. Porque nada mais do que transparência o que nós estamos pedindo. Secretário, quando eu estava prefeito interino, assim como hoje o vice-prefeito e prefeito interino Marcos Romer está lá,
Era possível ser enviado, era possível mostrar para a Câmara aquilo que era feito. E nós só enviamos esse projeto de lei, só demos sequência a esse projeto de lei, porque alguns pedidos de vereadores não são atendidos e outros são. Isso é preciso ser falado. Enquanto candidato a vereador, estive numa casa e eu cheguei lá, Múndio, e a mulher falou: pedi para você tantas vezes, William, esse bueiro, e não foi feito. Pedi para a candidata que está do lado da Juliana e foi atendido no outro dia. Só aqui a gente já vê um erro, porque eu, enquanto vereador, fui desrespeitado por mais de um ano não sendo atendido, e uma candidata, nada contra, ela foi atendida porque estava do lado da prefeita e teria um ganho político o atendimento dela. Quando a gente vê que não quer ser passado o cronograma de atividade, dá a entender que vocês querem ganho político para as ações do executivo. E não é essa a intenção que o executivo tem que ter as pessoas. É atender a tudo e a todos. Nós fomos eleitos para cuidar de todos, para cuidar de todos os 55 mil canoinhenses, e não apenas por aquela fatia que nos elegeu. Nós queremos respeito, é simplesmente isso. Então eu quero pedir para os meus colegas vereadores, na sequência, quando colocarmos para votar esse projeto, pelo respeito às pessoas que nos pedem, votem pela derrubada do veto. E eu quero colocar aqui, aqueles que votarem ao contrário, para mim, estão desrespeitando as pessoas que nos pedem no dia a dia. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Vou fazer uso da palavra brevemente, que já estendeu um pouco o prazo. Na semana passada, o secretário Leandro me convidou a estar presente na Secretaria de Obras, fui lá. Tivemos uma reunião, estava o secretário Leandro, Múndio, estava Zequinha, estava a Carla Brey, como citada pelo vereador Maurício, e me explanaram a situação do administrativo da Secretaria de Obras. Realmente uma situação bastante complexa, precária, que tem que ser melhorada, infraestrutura, contratação do pessoal. Foram conversadas algumas alternativas, inclusive de absorver junto à Secretaria de Obras a Defesa Civil, que é uma bandeira que eu tanto levanto nessa casa, para melhorar. Inclusive, citamos um projeto de transparência da Defesa Civil, que merece muitos elogios, até peço que o gestor da Defesa Civil, Adilson, esteja aqui em breve apresentando esse projeto que ele fez. Tem um mapa de Canoinhas e todas as ocorrências relacionadas à Defesa Civil ele expõe. E a ideia era justamente fazer algo semelhante para a Secretaria de Obras, para ter uma transparência não somente para nós vereadores, mas também para o público em geral. Porém, eu não sabia, que o desenvolvedor desse projeto tem um parentesco ali com a Carla, e ela estava bem ciente, e ela fala que é um sonho para ela ter aquele modelo de projeto dentro da Secretaria de Obras. Porém, isso hoje não é viável por questões de logística, questão econômica e de pessoal. Naquela reunião, estão aqui de prova, eu saí com um comprometimento de ver a viabilidade de fazer uma emenda a esta lei, exigindo da Secretaria de Obras um plano de ação gradativo para a implantação das melhorias previstas na lei. Um plano de 1 ano, 6 meses, mas com de imediata transparência no itinerário, com um grupo de WhatsApp, como já foi solicitado nessa casa, repassando aos vereadores o que está sendo feito na Secretaria de Obras e gradativamente ser implantado este plano. Pois bem, solicitei informação ao Daniel aqui da Câmara, Dr. Alan, também assessor jurídico, e fui informado que, por uma questão protocolar, por ser uma derrubada de veto, é inviável, ou seja, juridicamente não é possível que nós façamos uma emenda nessa lei. Então, conversando agora, o Dr. Alan também colocou uma observação que a lei, o último artigo 6º, esta lei entra em vigor 60 dias após a data de publicação. Então, na prática, ela tem uns 65 dias que ela vai entrar em publicação. Mas eu quero deixar que o meu comprometimento com a Secretaria de Obras, aquilo que vai ser acordado, vai ser sim feito de minha parte. Dependendo do resultado hoje, se houver a derrubada do veto, eu entrarei com um projeto de emenda com a lei já publicada, para a gente colocar esse plano gradativo para dar um fôlego para a Secretaria de Obras ter um planejamento para colocar. Então fica daí também a responsabilidade.
E caso haja a manutenção do veto, me comprometo a fazer um novo projeto de lei com igual teor, anexando essa nova proposta. Na prática, a lei vai ter que ser feita. O que nós temos nesse meio? O Dr. Alan, né, falou que se for mantido, se for derrubado o veto, pode ocorrer um período de ilegalidade da lei, caso não seja aprovado esse plano gradativo, até a Secretaria poder se adequar. Como vimos agora, existe esse prazo de 60 dias. Creio que um prazo de 60 dias é viável para nós, como vereadores, em regime de urgência, inserirmos essa emenda. Então, a minha opinião fica que essa lei tem que sair de qualquer jeito, mas tudo dentro da legalidade. Senhor vereador Maurício, gostaria de complementar mais a fala? Senhor presidente, se me permite, senhor presidente, por Sim. uma questão até de ordem, em relação à fala do vereador William Godoy, eu acho muito importante esta casa abrir uma investigação em relação a esse favoritismo político que foi aqui denunciado. Se comprovado, trata-se de crime eleitoral e essa Câmara de Vereadores não pode deixar passar. Só queria fazer esse parênteses para que não passe em branco essa situação. Deveremos fiscalizar também em relação a isso. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício, para as considerações finais. Eu só quero, nas considerações finais aqui, citar que nessa conversa que tive com os próprios funcionários, secretário Zequinha, amigo Zequinha e a Carla, eles acham louvável o projeto. Eles acham que realmente precisa, que pode, mas eles que estão no dia a dia, eles enfrentam uma dificuldade. E não é por questão de sair da zona de conforto deles, não. Eles têm talvez essa dificuldade. Mas como foi aqui falado, nós temos 60 dias para início de uma implementação. Então, ainda existe a forma de nós iniciar. E o meu compromisso com eles de que era pedir para a população ter um certo cuidado, acompanhar aos poucos, ver o que está acontecendo e pedir também para que os nobres, os que estão aqui e os que virão, acompanhem o serviço de perto também. Vão na secretaria, vejam a dificuldade, para poder entender talvez um pouco melhor. O nosso prefeito esteve também com o pessoal da secretaria, conversaram com alguns, trocaram ideias, soube até em algum momento de algumas opiniões do senhor, e hoje o que vai ser colocado em votação é a respeito do veto, que é só constitucionalidade ou não, e se entende que ele é constitucional, né? Ele é pela transparência do Serviço Executivo Municipal. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zenildo. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores. Então, eu ouvindo atentamente todas as opiniões e respeito todas as opiniões, essa casa é uma casa de leis, uma casa de discussão e o respeito deve imperar. Senhor presidente, o bom senso, como o senhor mesmo disse, eu acho que é algo fundamental. Porque analisando tudo enquanto vereadora, mas também enquanto funcionária pública que sou, né? Inclusive, hoje é dia do funcionário público, parabéns para todos nós, de carreira ou em comissão, todos nós prestamos um trabalho em prol do povo de Canoinhas. Senhor presidente, ouvindo atentamente todos os lados, né, essa Casa de Leis e função do Poder Executivo, Legislativo, sempre preservar a transparência. Eu acho que esse tem que ser um compromisso, né? Compromisso de todos nós. A minha preocupação está com, como o vereador Gil Baiano falou, como se dará essa logística na prática, né? Então, que é algo que precisa ser muito bem pensado, porque eu, enquanto funcionária pública, muitas vezes a gente recebe algumas leis, seja ela federal ou estadual, e a gente vê que, na prática, ela precisa ser adequada, ela precisa ser transformada, e as leis, elas precisam ser execuíveis, porque senão ficam leis que precisam de adequações, e eu acho que essa casa está aí para isso, para pensar, para analisar, para deixar que ela seja implantada em revista, se for o caso. Mas esse prazo, senhor presidente,
ele deveria ser algo compromisso de todos. Se acontecer hoje a derrubada do veto, que se tenha esse bom senso, né, com relação ao prazo. Então, eu acho que tudo tem que ser pensado e visto, mas a transparência é algo que todos nós devemos sempre afirmar, mas também o outro lado, o lado daqueles que executam e que precisam ser ouvidos. Era isso, senhor presidente. Respeito a opinião de todos. Obrigado, vereadora Zenilda. E o meu voto é pela derrubada do veto. E eu acredito, como falei anterior, eu acredito nas pessoas que lá trabalham e tenho certeza que darão conta. Esse é simplesmente um pontapé inicial para um trabalho mais profissional que pode ser realizado pelaquela secretaria. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito, vereador Vilmar? Não, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Vilmar. Passamos à ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei número 114 de 2023, que torna obrigatória a divulgação de itinerário das obras e serviços realizados pela Secretaria de Obras. Lembrando que, votando sim, será pela manutenção do veto. E votando não, será pela derrubada do veto. Aqui. Nesse momento, solicita ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudowski, que efetue a chamada nominal dos vereadores para votação. Novamente, alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Vereador Adilson Steidel. Senhor presidente, sim. Vereador André Flenick. Não. Vereador Gil Baiano. Vereador Maurício Zimmermann. Não. Vereador professor Osmar. Não. Vereadora Silmara Gontaric. Vereadora Tati Carvalho. Não. Vereador William Godoy. Não. Vereador Vilmar Sudowski. Não. Vereadora Zenilda Lemos. Sim. Senhor presidente, são 8 não e 5 sim. Então, 2 sim e 8 não. Correto, vereador Vilmar. Está rejeitado o veto integral ao projeto de lei 114 de 2023 por 8 votos a 2. Novamente, votação única, veto parcial ao projeto de lei número 67 de 2024, que altera a lei número 6.228 de 5 de junho de 2018 e dá outras providências. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Tá. Entendeu-se, então, que o chefe do Poder Executivo por vetar parcialmente o projeto de lei e as comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Solicito ao primeiro secretário efetuar chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela manutenção e não pela rejeição do veto, assim como foi anteriormente. Vereador Adilson Steidel. Sim. Vereador André Flenick. Sim. Vereador Gilmar Martins. Sim.
Vereador Maurício Zimmermann. Sim. Vereador Professor Osmar. Sim. Vereadora Silmara Gontarque. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Vereador William Godoy. Sim. Vereador Vilmar Sudoski, sim. E vereadora Zenilda Lemos. Sim. Está mantido o veto parcial do projeto de lei número 67 de 2024 por unanimidade. Novamente, votação única. Veto ao projeto de lei número 82 de 2024, que dispõe sobre a criação de um cronograma para a renovação das receitas médicas de uso contínuo e controlado na rede municipal de saúde. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito novamente que o primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, efetue a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não pela rejeição do veto. Vereador Adilson Staido. Sim. Vereador André Flenick. Sim. Vereador Gilmar Martins. Sim. Vereador Maurício Zimmermann. Sim. Vereador Professor Osmar. Sim. Vereadora Silmara Gontarque. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Vereador William Godoy. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. E vereadora Zenilda Lemos. Sim. Está mantido o veto integral do projeto de lei número 82 de 2024 por unanimidade dos presentes. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de emenda da Lei Orgânica número 001 de 2024, que altera o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 113 de 2024, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 113 de 2024. Coloco ainda em segunda discussão e votação o projeto de lei número 115 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, permitir a utilização da Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, para aplicação das provas do processo seletivo, no dia 24 de novembro de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 115 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento 381 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e à senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei Paulo Gustavo e considerando a importância da transparência na gestão pública, solicita-se a prestação de contas detalhada de todos os projetos contemplados por essa legislação no município de Canoinhas. A prestação de contas deve incluir, mas não se limitará, descrição dos projetos, título, objetivos e atividades desenvolvidas, cronograma de execução, prazos e etapas cumpridas, orçamento, valores recebidos, gastos detalhados e saldo final, resultados alcançados, indicadores de sucesso e impacto social,
solicita-se que a resposta seja encaminhada o quanto antes, visando assegurar a transparência e o correto acompanhamento das iniciativas culturais em nosso município. Coloco em discussão o requerimento número 381 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Senhor presidente, eu fiz o requerimento, mas recebi a informação de que talvez, não consegui confirmar isso a tempo, tenha havido uma prorrogação do prazo para prestação de contas. Então, deixo já esse requerimento feito. Quem sabe algumas das pessoas que foram contempladas já tenham essa prestação de contas e a prefeitura já tenha para nos mandar, mas se não tiver, né, que a prefeitura responda se está realmente no prazo ou não e que a gente possa, então, futuramente ter acesso a essas prestações de contas também. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 381 de 2024. Requerimento 382 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Gustavo Grilo Barros, gestor da Fundação Municipal de Esportes, solicitando informar se existe projeto de revitalização na pista de atletismo do Estádio Municipal de Itão. Caso não haja projeto, solicita-se que seja considerada a elaboração de uma proposta de revitalização, considerando a importância deste espaço para o desenvolvimento esportivo e a promoção da qualidade de vida da população. Coloco em discussão o requerimento número 382 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 382 de 2024. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, assessoria da casa. Obrigado, à imprensa. Deixar aqui nesse dia o abraço dessa Casa de Leis a todos os funcionários públicos municipal, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 29 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.